paz do nosso Senhor Jesus. Eu acabei de gravar um vídeo em que eu falei acerca do chamado de Moisés e a murmuração do povo de Israel, e que a murmuração do povo não era contra Moisés, que foi levantado por Deus, mas sim contra o próprio Deus. E o Espírito Santo de Deus me trouxe agora, nesse devocional posterior, uma mensagem totalmente oposta, mas que pode-se dizer que é complementar. Em Apocalipse capítulo 2, nós vemos no versículo 18, a quarta carta à igreja de Tiatira. E nessa carta fala que o que Deus tem contra o povo, contra a igreja de Tiatira, é que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensina e engane os servos de Deus. Veja, os dois são opostos. Um foi alguém que foi levantado por Deus e que estava fazendo algo no nome do Senhor e que começaram a reclamar de algo que foi Deus que fez por meio de Moisés. Nesse exemplo, nós vemos uma mulher que se diz ser o que não era e que ensinava engano. E como saber se algo é engano? Conhecendo a palavra de Deus. Você vai saber se alguém verdadeiramente vem em nome do Senhor, se aquela pessoa tem o Espírito Santo de Deus nele, nela, na pessoa. O que diferencia, aquele que é verdadeiro e o que não é o Espírito Santo de Deus, aquele que foi chamado por Deus para a obra, e o que não é o Espírito Santo de Deus. E nós só saberemos diferenciar pedindo a Deus direção, pedindo a Deus que nos revele, pelo Espírito dele, que ele nos revele, e também conhecendo a palavra, conhecendo a verdade. Cristo Jesus é a verdade. E nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada, onde nos mostra aquilo que o Senhor quis nos revelar, aquilo que o Senhor tem para nos revelar. Já está aqui, contido aqui, o Espírito Santo de Deus vai nos esclarecendo, nos revelando na medida que vamos avançando, na fé, no conhecimento, o Senhor vai nos revelando. A quarta carta diz assim, versículo 18 de Apocalipse 2. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tem contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Ou seja, essa mulher, ela não levava as pessoas para Deus. Ela enganava, ensinava e enganava os servos de Deus para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Levava eles a pecar e levava outros ao pecado da idolatria. E dei-lhe tempo, versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte a seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Ou seja, há entre eles aqueles que não têm essa doutrina e não a conheceram.
Mas o que tendes, retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós possamos receber do Senhor, do Espírito Santo de Deus, discernimento, entendimento daquilo que provém dele e aquilo que não provém. Nós vemos nos 2 devocionais, em um servo de Deus, Moisés, que estava ali amando do Senhor, fazendo aquilo que Deus o chamou a fazer. E haviam pessoas que estavam murmurando, contra Moisés, mas na verdade não era contra Moisés, mas sim contra o próprio Deus. E nesse exemplo, nós vemos pessoas que toleram Jezabel, que toleram uma mulher que se diz profetiza, que ensina engano e que leva os outros à idolatria, ao pecado da prostituição e idolatria, a comer sacrifícios da idolatria. Que possamos receber do Espírito Santo de Deus discernimento de espírito para entender o que provém da parte do Senhor e o que não vem da parte de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique na paz e que o Espírito Santo de Deus continue ministrando ao teu coração. Como aqui diz na palavra, versículo 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você é igreja, você é templo, você é habitação do Altíssimo.